Une ainda não está confirmado. Aliás, estava a esquecer também Mabote, ele está constipado, está com gripe. Então, há muitas camas ocupadas lá em casa durante o dia. Peço orações. E também Nelson Agostinho pede orações, porque ele está, para além daquela situação dele anterior, de perna, agora está com malária. Então, pede orações para que possa passar essas malárias. Obrigado. Bom dia. Eu primeiro tenho um agradecimento. No sábado passado, enquanto eu estava a vir cá da missão, por volta das 20 e tal, quase 21 horas, tem um lugar onde, por causa das chuvas, né, causou uma cratera. Então, e como nesse dia estava escuro, eu acabei caindo e acabei tendo problema na ligação do pé. Mas eu quero agradecer as orações dos irmãos. Acredito que estou a melhorar, embora que ainda estou a sentir as dores, mas acredito que melhorei muito comparando nos primeiros dias. A segunda coisa que eu tenho é uma informação. No mês de maio, no dia 17, vai acontecer um concurso de memorização de versículos. Então, queria informar a igreja, os que estiverem interessados em participar. Neste concurso tem 3 prêmios para a pessoa que estiver na primeira posição, segunda posição e terceira posição, que é para pagamento de uma propina num valor de 60 mil, no mínimo 10 mil. Então, os que estiverem interessados podem falar comigo no final do culto. Não havendo mais, convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias. Vamos ler capítulo 8, do versículo 24 até 25. Lucas 8, 24 até 25. Diz assim: os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Queridos irmãos, termos feito parte da comunhão da família de Cristo é um grande privilégio que o ser humano pode obter nesta face da terra. Porque, como nós bem sabemos, qualquer africano tem algo que ele precisa mais na sua vida, que é proteção, por causa de muito medo que os africanos possuem, devido aos contos que nossos pais, nos momentos daquele círculo de fogueira, contavam sobre os espíritos. Então, nós somos marcados muito mais pelo medo. É por isso que os africanos buscam proteção. Quando ele tem emprego, quer proteger seus empregos. Quando eles
têm famílias, querem fazer de tudo para proteger suas famílias. Então, o ser humano, pelo menos africano, mais nós sabemos que todo mundo busca uma proteção. Mas, nós como cristãos sabemos que não existe proteção nesta terra enquanto não estivermos em alguém que tenha todo o poder, porque ainda que as pessoas busquem proteção através de feiticeiros, mas não é tudo que eles têm, porque eles andam ainda com medo e incerteza. Mas nós, como cristãos, nós temos feito parte desta família celestial de Cristo, onde temos o homem que é todo poderoso, e ele não só protege, como também é Senhor de cada evento e de cada perigo. Ou seja, ele ordena que se levantem e se acalmem os perigos cotidianos. E é exatamente isso que ele fez aqui, naquela tempestade com os seus discípulos. E discípulos viram algo que talvez já tinham se esquecido quem era Jesus. E disseram, quem é este que até os ventos e as águas, quando ele dá ordem, essas coisas lhe obedecem. Em outras palavras, nós que temos o Evangelho escrito, podemos entender que Jesus estava mostrando um outro lado o que os discípulos tinham esquecido, que ele é Deus, Criador dos céus e da terra, e que é ele que dá ordem, que se levanta as tempestades, e que ele que dá ordem que se acalmem. E a repreensão que Jesus fez é que por que vocês têm pequena fé? Sabendo que estão com aquele que dá ordem para todas as coisas estiverem em movimento. Então, nós temos este Senhor, que ele dá ordem, e ele aponta tudo, e nada no universo que existe, nada que existe no universo do qual Cristo não clame, isto é meu. A terra, o céu, vento, coisas visíveis e invisíveis, coisas grandes e pequenas, tudo pertence a Deus. E nós temos esse privilégio de termos esse Cristo em nós. Nós temos aquele que cuida-nos, aquele que sustenta-nos, aquele que ampara-nos, e o seu cuidado não tem limitações. Então, quero convidar a igreja para exaltarmos, louvarmos e termos renovado nosso ânimo para com esse nosso grande Senhor. Exaltá-lo pela grandeza de todo o poder que ele possui, e de tudo quanto ele é, e o privilégio de nós sermos dele. Então, convido os irmãos para se porem de pé e com o cantor cristão número 366 vamos cantar ao Senhor. Sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se eu não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada transe sem falhar. Amém.
Nosso bom Deus, glorioso, excelso em poder, grandeza, domínio e autoridade, diante de Ti nesta manhã nos achegamos com propósito de adorar-Te, com propósito de reconhecer que o Senhor é um Deus grande para nós. E nestes nossos desejos e propósitos, ajuda-nos para que o Teu Espírito faz com que seja sincero, que nós possamos expressar no fundo da nossa alma que Tu és de fato este ser que a Tua palavra revela para nós. Pedimos para que o Senhor Deus concede a Tua bênção sobre o Teu povo nesta manhã e tudo quanto vai se manifestar aqui, que faz parte do programa da liturgia, o Senhor possa trazer edificação após edificação ao Seu povo. E nós seremos gratos e continuaremos adorando o Teu nome com mais apreciação, se assim o fizeres. É nosso pedido, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vou pedir para que os irmãos, assim mesmo, de pé, possamos levar ainda o cantor cristão até o hino 207. É chegado o momento em que vamos convidar o irmão que está indicado para nos representar em oração. E eu vou passar a ler Tiago capítulo 5, os seus versículos 16 até 18. Mas antes de convidar o irmão que vai passar aqui, vou dar oportunidade para os irmãos que têm algum testemunho para agradecer a Deus na frente da congregação. Então diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu.
sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Depois dos testemunhos, o irmão indicado para hoje vai nos representar a oração. Como vocês sabem, a maioria de vocês sabe, nesse caso, minha família toda ficou enferma, teve malária, penso que uma delas ficou doente em dezembro, mas nós outros tivemos que ficar doente em janeiro, inclusive em fevereiro, e eu também estava na lista dos que adoeceram. No domingo passado, antes do domingo passado, ou seja, depois de eu ter ficado doente em janeiro, passou um tempo, fui ao serviço, só que comecei a sentir alguma dor que me parecia ser malária. Só que eu fiquei incrédulo, não acreditei que seria malária, então vim para cá, para Nampula, e fiz teste, deu positivo. Só que eu fiquei incrédulo mesmo nas respostas e comecei a culpar o teste, porque nós fazemos teste de malária em casa. Então, para mim, todos tiveram positiva, elas tiveram resultado positivo sobre o teste relativamente à malária, inclusive eu, e quando voltei, deu positivo também. Aí eu disse, não faz sentido, eu acho que o problema é do teste, esses testes não estão bons. E eu disse que queria procurar uma outra pessoa, outro lugar para fazer um teste para comprovar a veracidade do resultado. Só que nesse tempo de procura eu acabei ficando, entre aspas, bem. No domingo passado, quando eu vim para cá, comecei a me sentir mal depois de um tempo e tentei me esforçar um pouco. Na segunda-feira, a partir de 1 hora, eu comecei a ficar muito doente ainda. Mas eu esperei até o tempo passar, o dia clarear e passei a medicar. Na verdade, não fui fazer teste em outro sítio, mas quando voltei doente, senti os mesmos sinais, é claro. Senti mesmas dores nas articulações, dor de cabeça, que era exatamente... Tive a certeza que tratava-se de malária. Então fui tratando a malária e me sinto mais ou menos bem, embora sinto ainda algumas dores que, para ser sincero, foi muito forte. Eu não me lembro. Já passei muito mal malária, mas desta vez foi muito agressiva por conta eu acho, por adiar o tratamento. Mas queria dar graças a Deus pelo tratamento, aliás, pela saúde que Ele tem me providenciado gratuitamente. E quero orar, peço para que os irmãos orem a favor disso, porque estou ainda no processo de melhoria. Embora tenha terminado com a medicação, eu sinto que não me sinto saudável. Então ainda peço que orem por mim a respeito disso. Obrigado. Bom dia, irmãos. Vamos inclinar nossos rostos em oração a Deus. Senhor Deus, Pai Santo, nós nos achegamos nesta manhã na Tua presença com um coração grato, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas e porque foste Tu que permitiste que estivéssemos aqui, Pai, reunidos a fim de louvar, adorar e agradecer o Teu santíssimo nome. Pai, somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor incondicional. Somos gratos pela Tua fidelidade, apesar da nossa infidelidade. Somos gratos porque o Senhor nunca poderá nos divorciar, o Senhor nunca poderá nos abandonar, porque o Senhor nos comprou por um alto preço, imolando o Teu Santíssimo Filho na cruz, em nosso lugar.
e fazendo com que nós, seres pecadores, imerecidos, Pai, da Tua graça, usufruíssem desta adoção como seus filhos amados, Pai. Somos gratos por esta dádiva e nós, Pai, estamos aqui para engrandecer a Ti, glorificar a Ti por causa desta maravilha que o Senhor operou em nossas vidas. Reconhecemos que somos pessoas falhas, por isso pedimos a Ti, Santo Deus, o perdão dos nossos pecados, que o Senhor possa perdoar o nosso coração, que muitas das vezes tem sido orgulhoso, tem sido egoísta, que o Senhor possa nos perdoar pelas nossas injustiças que de forma indireta ou direta, Pai, nós cometemos contra o nosso próximo e contra Ti, Senhor. Queremos, Pai, rogar a Ti para que manifestes a Tua graça neste lugar, de modo que os que entraram com joelhos balançando, tremendo, enfraquecido, possam, Senhor, sair neste lugar revigorados, cheios, Senhor, da Tua graça, fortalecidos na Tua palavra, de modo que saiamos, Senhor, revigorados, cheios do Teu Santo Espírito, para militar contra as tentações que sobrevêm sobre nós ao longo dos nossos dias. Rogamos a Ti, Santo Deus, para que não nos deixes, Senhor, cair nas armadilhas, nas ciladas do diabo, nas ciladas do mundo, até nas nossas próprias ciladas por meio dos nossos desejos que vão contra aquilo que é a Sua perfeita e boa vontade. E rogamos a Ti, Santo Deus, para que possas nos tornar pessoas contentes, pessoas que se contentam tanto na fartura, tanto na falta, Senhor, para que nós não venhamos nos desviar, não venhamos blasfemar o Teu santo nome em meio à bonança e também não venhamos blasfemar o Teu santo nome em meio a tamanha pobreza, a tamanho sofrimento, Pai. Rogamos a Ti para que possas estender a Tua mão sobre os que estão enfermos, sobre aqueles que se encontram neste exato momento hospitalizados, e alguns irmãos, como é o caso do irmão Orlando, que está enfermo, e a família do irmão Gustavo e seus sobrinhos que se encontram acamados. Rogamos a Ti para que possas, Senhor, estender a Tua mão sobre eles, de modo que haja alívio em meio a toda essa enfermidade e que possam encontrar, Senhor, consolo, descansando na soberania, descansando de que tudo quanto acontece, acontece para o bem daqueles que amam o Teu santíssimo nome. Pai, queremos também suplicar aqui a favor do projeto Memoriza a Bíblia, este Pai que tem de fato abençoado a Tua igreja, proclamando este evangelho por meio da memorização da Tua palavra. Rogamos a Ti para que possas, Senhor, estar em frente da logística, da organização deste segundo ciclo, Senhor, do projeto Memoriza a Bíblia deste ano, para que o Senhor possa estar à dianteira, disponibilizar pessoas que estejam dispostas a servir o Senhor por meio deste programa. Queremos, Pai, também suplicar a favor da Tua igreja, que tem sido, Pai, perseguida nos países em que o cristianismo tem sido, Senhor, massacrado, os nossos irmãos sendo ceifados. Rogamos a Ti para que possas graciosamente, Pai, estar sobre esses nossos irmãos, para que o Senhor possa encorajá-los cada vez mais a não negar a Ti, Pai, em meio a toda essa perseguição. Também nós rogamos a Ti para que possas estender a Tua mão poderosa sobre o nosso irmão Citério, também que se encontra enfermo neste momento. Rogamos a Ti para que possas dar o alívio desta gripe, de modo que ele venha, Pai, se recuperar e estar conosco nos próximos momentos. Queremos, Pai, orar a favor da Conferência Fiel, que tem sido, Pai, um evento grandioso, um evento que tem glorificado o Teu santo nome. Temos relatos de testemunhos de irmãos, pastores que têm sido edificados, Pai, por meio deste evento, desta conferência. Queremos suplicar a Ti para que tudo seja de acordo com os Seus planos perfeitos, segundo a Tua vontade, Pai, possa assim acontecer e conduza, Senhor, a agenda dos organizadores deste evento, de modo que possa, Senhor, se alinhar àquilo que é a Tua boa e perfeita vontade. Pai, o nosso desejo é que
que alguns irmãos, como o Paulo Ocha, Paulo Júnior, estivessem cá conosco nesta conferência. Por isso, Pai, nós suplicamos a Ti para que assim, se o Senhor quiser, possa, Senhor, assim acontecer, para louvor e glória do Seu santo nome. Porque o Senhor tem usado homens, o Senhor tem usado pessoas fracas, pessoas débeis, doentes. O Senhor tem usado essas pessoas para edificar as outras pessoas, Pai. Por isso nós suplicamos a Ti para que, se com esta comissão organizadora deste evento, para que tudo corra bem e o Senhor possa ser engrandecido por meio deste evento, Pai. Agora queremos orar a Ti em favor da sua igreja, Pai, local, cá na CCC, suplicando a Ti para que possas fortalecer cada vez mais os programas da juventude, que tem edificado bastante a sua juventude, Pai. Rogamos a Ti para que haja mais participação, mais envolvimento, e rogamos, Pai, a favor dos nossos líderes, para que o Senhor possa os colocar o Teu Santo Espírito dentro deles, para que possam julgar as causas do Teu povo com humildade, com temor e amor, buscando sempre julgar as causas sem favoritismo, com transparência, e sempre tendo, Pai, o alicerce que é a nossa fé cristã. Pai, nós queremos entregar a Ti o nosso culto mais uma vez, orando a favor do nosso pregador do dia, para que o Senhor possa usar-lhe por meio do Teu Santo Espírito, encher-lhe, lhe dando sabedoria, de modo que ele possa, Senhor, proclamar o Teu Evangelho que o Senhor preparou para o dia de hoje. Nós que estaremos, Pai, ouvindo, Pai, esta mensagem, sendo, Pai, alimentados, nutridos, Pai, possamos, Pai, sair aqui também fortalecidos na tua graça. E fortaleça-nos, Pai, para que sejamos pessoas que se consagram a Ti, sejamos pessoas que têm domínio próprio, que buscam, Senhor, lutar dia após dia contra os desejos malignos que vêm, Senhor, nos tentar fazer com que nós nos distanciemos do Senhor. Que o Senhor possa nos dar essa força, essa capacidade de dia após dia buscar a Tua graça, de dia após dia orar ao Senhor, ler a Tua Escritura Sagrada, para que assim nós possamos crescer na Tua Palavra e sejamos fortalecidos e sejamos pessoas que são resistentes em relação a tamanha tentação que nós passamos o mundo lá fora. Pai, nós entregamos a Ti as nossas súplicas, esperando que o Senhor irá responder isto e ainda mais do que nós pensamos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, irmão Sérgio. Vou pedir à congregação a ficar de novo de pé e vamos cantar o hino número 129, Inário Verde. Pela fé avistamos uma terra que brilha em fulgor, nas moradas de Jerusalém. Um lugar nos prepara o Senhor, se no doce porvir viveremos no lindo
participação, onde vamos convidar nosso irmão Arnaldo e depois o irmão Jeremias para fazer parte da livre participação. E eu vou ler Marcos capítulo 4, depois passo esta oportunidade a eles. No versículo 24, onde diz: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. Ok, meus caros irmãos, muito bom dia. Ok, 10 minutos, que bom. Mas Jeremias vai me conceder algum tempinho, né? Ok, então vamos abrir as nossas Bíblias até Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos ler juntos verso 25 a 30. Havia em Jerusalém um homem chamado quem? Simeão. Homem este, justo, piedoso, que esperava a consolação de quem? De Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver. Ver o quê? Cristo? Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão fez o quê? São poucas pessoas que estão acompanhando o quê? Simeão fez o quê? Dizendo: por quê? Maravilhoso. Que bom. Há 3 verbos que eu gosto muito, que são favoritos. Há mais outros verbos, mas esses 3 são muito favoritos para mim. Saber, conhecer e aprender. Saber, conhecer e... Vocês gostam de saber? Gostam de conhecer? Gostam de aprender? Verdade. Simeão soube, conheceu, aprendeu. Por isso, era capaz de dizer como? Agora, meu Senhor, despede-me, porque com as minhas próprias mãos viram a tua salvação. Era quem? Aquele estava a depositar toda a sua confiança. Era quem? Ouvimos que era um bebê. Era um menino. Mas ele sabia, conheceu e aprendeu. Essa é a aplicação. Saber, conhecer e aprender, que é muito importante para a vida cristã, de maneiras que quando o tempo chega, você vai dizer: tchau, tchau, meu Deus,
eu posso entrar nas suas mãos em paz, porque já vi a tua. Então vamos ouvir detalhes sobre o que é isso, saber e aprender, se é bíblico ou não. Saber, conhecer e aprender, se é bíblico. Vamos em Jeremias 9. Comecei a aplicação, depois vamos detalhe um bocadinho só. Não há problema, se ficar o tempo pode me avisar, eu vou cortar. Porque é muito grande o assunto. Já está? Jeremias 9, versículo. Podemos começar com 33. Vamos ler juntos. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua... 23, sim. Começamos 23. Jeremias 9. Estamos juntos? Começando com o versículo 23. Diz como? Assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua, nem o forte, nem o rico nas suas, mas é bíblico ou não é? Saber, conhecer, aprender. É bíblico ou não é? Acham para vocês, para cada um de vocês, importante ou não? Irmão Jeremias, vamos fazer stick, tá bom? Deixa-me um pouquinho prolongar. Ok, então vamos. Saber é importante. Tem que ser importante para mim e para si. Jeremias 9, 24 diz isso. Agora vamos acrescentar um bocadinho aí com Isaías 52, versículo 6. Acrescenta um pouco com Isaías 52, versículo 6. O que é que diz? Diz assim, por isso o meu povo de quem? De Deus. Fará o quê? Saberá o meu nome. Saberá o quê? O nome dele. Portanto, naquele dia, outra vez, eu tenho que acompanhar com vocês também a leitura, meus caros, para saber que estamos juntos. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, eis-me aqui. Quem diz isso? Quem responde assim? É o Senhor. É saber. É bíblico. Você, meu caro irmão, ouvinte, visitante, tem que saber. Conhecer. João 10, versículo 14. João 10, versículo 14. 10, 14. Já está? Vamos. Quem encontra, não hesite. Não hesite, leia. Jesus diz, Uhum. eu sou o bom pastor das minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Outra vez, não sou Deus Pai, mas também o Deus Filho disse que ele é bom pastor que conhece as suas ovelhas. E vice-versa. As ovelhas também a quem? Simeão, velhoto, pegou Jesus,
Disse agora, alegremente, despede o teu servo em paz. Aprender. Mateus 11, 29. Vamos ler juntos. Mateus 11, 29. Vamos. Quem conseguiu, faz favor. Vamos ler juntos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? Dele. Ele quem? Jesus, que o velhote Simeão pegou nas suas mãos, ainda bebezinho, disse, faz favor, pode despedir, tenho uma sticker com o Jeremias. Já tenho sticker com o Jeremias, pode começar a contar. Despede em paz, porque o teu servo já viu a tua salvação. Então, é ou não é importante saber, conhecer e aprender? É muitíssimo importante. Destes três verbos, eu vou dizer as razões e também o aprender e saber, conhecer o quê. Eu estou certo que o tempo é muito restrito, não vou poder hoje, talvez vou negociar com o próximo meu irmão que vai participar na próxima semana, que é para vocês não esquecerem esses verbos, continuarem ainda processando. Jeremias disse, glorifica-se nisto, em me conhecer, saber Deus falando. Conhecer, em conhecer e saber de quem? De Deus a dizer isso. O próprio Deus de novo disse, faz o quê? Beneficência, juízo, justiça sobre a terra. Desses três atributos também são cumpridos naquele menino que Simeão pegou, disse agora, despede o seu servo em paz. Conhecer e saber é importante. Jesus Cristo é o segundo Adão, ok? É o segundo Adão que já vimos e que temos que abraçar agora para todo o sempre. Então, sejam capazes nesta mesma vida, em saber, conhecer e aprender. Para depois ter segurança de quem? Morrer em paz. Onde vocês saberem, conhecer e aprender, a igreja não precisa de participar no seu funeral. Você já está. Já está, meus caros irmãos. Nenhum corpo você vai desejar. Nenhuma coisa você vai precisar mais de ser manipulado. Em paz você vai. Amém? Mas ainda fiquem com paladar a tentar processar. Mas como vai ser isso? E próximo domingo vou trazer a doçura. Amém? Próximo domingo eu vou trazer o quê? Sorry. Honorero. Obrigado, irmão Arnaldo.
Agora nós vamos passar a oportunidade ao pregador do dia, enquanto também damos nossas ofertas e as crianças vão à escola dominical. Mas eu vou abrir antes Mateus capítulo 12, no versículo 35, parte A. Mateus 12, 35, parte A. Onde diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Então vou pedir que os irmãos se ponham de pé e vamos cantar o hino número 281 do cantor cristão, enquanto as crianças se preparam para a escola dominical e os irmãos e os homens bons que têm um bom tesouro venham depositar, tirem coisas boas para a caixa de ofertas. 281. Peço para a congregação ficar de pé, por favor. Cinquenta e cinco, versículo 6 até 7. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai,
rendemos graças pela tua palavra. Pedimos para que o Senhor fale conosco no dia de hoje. E enquanto o Senhor estiver a falar conosco por meio da tua palavra, rogamos, Pai, para que o Senhor manifeste o seu poder, o Espírito Santo, de modo que possamos ouvir a tua palavra e não simplesmente ouvir, mas responder uma resposta, Pai, que de facto nos concederá vida e vida em Cristo Jesus. Ajude-nos de modo que não possamos sair daqui vazios. Oramos agradecidos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Há algumas perguntas que são feitas no dia de hoje a respeito de profetas. Será que hoje em dia há profetas ou não? Ouvi uma resposta? Não. Ok, está bem. Uma questão interessante é que quando se fala de profetas, a ideia são aquelas coisas que nós ouvimos, né? Alguém que vai dizer, amanhã você vai ter carro, amanhã vai acontecer isto, amanhã você vai, sei lá, escorregar enquanto você estiver a andar. Não que profetas, em algumas circunstâncias, eles não falavam algumas coisas práticas que iriam acontecer, mas essa não foi tipo a missão propriamente dita. A missão, se nós formos a ver os profetas na Bíblia, foi de proclamar a mensagem de arrependimento. Foi de chamar o povo a buscar Deus verdadeiro. E é isso que nós constatamos com o profeta Isaías, que hoje vamos examinar nesses versículos 56 e 50, aliás, 6 e 7 de capítulo 55. Então, Isaías, que profetizou sobre Jerusalém, ele chamou o povo a buscar Deus, o povo a se arrepender dos seus pecados. E ele também falou sobre Messias, o prometido. Ele é o profeta que descreve muito bem a respeito do sacrifício de Cristo Jesus que iria acontecer. Então, vamos meditar esses 2 versículos apenas, e eu trago como tema, em forma de apelo, busque a Deus. Este é o tema, em espécie de exortação, em espécie de apelo, busque a Deus. E neste tema eu trago 3 pontos. O primeiro ponto é busque a Deus urgentemente, que é a questão de urgência. A busca de Deus, de facto, é uma urgência. O segundo ponto, nesta mensagem que eu vou trazer, é abandone o seu pecado. Em outras palavras, buscar a Deus implica abandonar os nossos pecados. O terceiro ponto, buscar a Deus, envolve reconhecimento de que Ele é rico em compaixão e perdão, que Ele perdoa o pecador. Então, são esses 2 pontos, a questão da urgência, a questão de abandonar os nossos pecados, e terceiro ponto, o reconhecimento de que Deus é rico em compaixão e perdão. Então, quando se trata de buscar a Deus não é buscar religião. Há pessoas que pensam que não é bom que o homem não esteja, sem ir em algum sítio, né? Às vezes, quando alguém está em casa, sem ir em nenhum sítio, alguns vizinhos chegam, né? Hoje em dia, não é bom uma pessoa não ter religião. Busca lá qualquer coisa. Se você quer ir na igreja, pode, não importa a religião, ou na mesquita, mas é mau o homem estar só. E talvez quando você morrer, sei lá, há de ter alguém que vai cantar para você. Buscar a Deus não é isso. Buscar a Deus não é ir à igreja. A pessoa pode estar na igreja e não buscar a Deus.
Então, o texto vem buscar, nesse caso, versículo 55, a partir do versículo 6, buscai ao Senhor. Quando eu olho esses textos, esse versículo, buscai ao Senhor, me lembra Davi, por exemplo, quando ele diz que, se nós formos a ver o livro de Salmos, capítulo 27, versículo 8, ele diz, você disse, busque a minha face, meu coração te diz, busco a tua face, Senhor. Em algumas traduções vem o termo rosto. Buscar a Deus é no sentido de conhecer Deus. Nós sabemos, quando aqui vem o termo rosto, a face, uma pessoa é conhecida pelo rosto. Se nós, vimos uma pessoa, todo ele não vimos cara, não conhecemos, é desconhecido. Alguns corpos são identificados pela cabeça, não alguns corpos. O corpo mesmo é identificado pela cabeça, é identificado pelo rosto. Então, é necessário que nós nos preocupemos em conhecer o rosto, a face do Senhor, como aqui o texto diz. E por que nós devemos conhecer Deus? E só para acrescentar essa parte da face de Deus, essa é uma alerta de conhecermos o Senhor. Quando se fala do Senhor, é o Senhor, não um Deus inventado, não um Deus que as pessoas pensam que é, porque o mundo corre esse risco. Então, e o Deus, de facto, verdadeiro, se revela nas Escrituras. É nas Escrituras que nós conhecemos o Deus verdadeiro. Então, por que nós devemos buscar a Deus? Devemos buscar a Deus, eu gosto, Amós capítulo 5, versículo 4, eu vou citar esses textos e talvez quando estivermos em casa podemos ainda ler. Amós 5, versículo 4 diz, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. É uma exortação, busquem-me. Se vocês me buscar, vocês vão ter vida. Por que o homem vai ter vida se buscar a Deus? É porque o homem está morto. E nós sabemos, se nós queremos conhecer a realidade, a verdade, é por meio das Escrituras. E as Escrituras relatam a respeito de quem de facto Deus é e de quem nós somos. A Bíblia diz que o Senhor é santo. A Bíblia diz que Deus ele é justo. E por causa da sua justiça, por causa de ser justo, ele condena o pecado. A Bíblia diz que Deus é justo, mas por outro lado nós temos o ser humano que é pecador. O ser humano nasce pecador e não simplesmente nasce, não apenas nasce pecador, mas ao longo da sua vida continua acumulando pecado contra pecado. Mesmo quando faz sua justiça, a Bíblia diz em Isaías, o mesmo profeta que nós estamos a ver hoje, as suas justiças são como trapo de imundícia. Paulo deixa bem claro isso em Romanos, que também nós podemos olhar em Salmos, que não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem. E pelo fato de Deus ser justo e nós sermos pecadores, a consequência, conforme este versículo de Amós que eu estou a trazer, a consequência, o resultado é a morte. A Bíblia diz, o próprio Paulo, em capítulo 6, versículo 24, o salário do pecado é a morte. Então, a consequência, o resultado do ser humano por causa do pecado, o salário nesse caso, é a morte. E por causa desse destino caótico, esse destino fatal, é necessário que cada um de nós, que todo ser humano, busque a Deus. Busque conhecer esse Deus para que tenha vida. E como eu disse, indo nos pontos que eu citei, a questão da urgência, o texto diz, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui nos transmite essa questão da urgência de buscarmos a Deus.
a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Significa que haverá um momento em que pessoas vão querer buscar Deus e não vão conseguir achar. Às vezes, eu lembro aquela história de arca no tempo de Noé. Quando Deus deu aquela ordem de colocar os animais naquela arca, quem fechou a porta foi o próprio Deus. Talvez poderia existir algumas pessoas tentando, quando começaram a ver aquela tempestade, aquele dilúvio, mas a porta já tinha sido fechada e quem fechou não foi Noé para dizer que, estou a pedir, tenha misericórdia, eu sou homem como você. As pessoas não tinham essa oportunidade porque foi Deus que fechou. Enquanto há tempo, é necessário que todo ser humano busque a Deus, porque haverá uma altura em que não será possível achar a esse Deus. E são muitas coisas. A própria morte, por exemplo. Cada um de nós, eu tenho certeza que cada pessoa tem o seu plano, né? Talvez de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Embora talvez há pessoas que dizem viver é viver, não importa, o futuro é Deus. Então, o que vai acontecer e vivem só como... Mas a maior parte tem plano, tem perspectivas. E todas aquelas pessoas que perdem as suas vidas, perdem enquanto tem plano, enquanto tem projeto, enquanto estavam, se calhar, a fazer alguma coisa. Então, para mostrar que a morte, ela vem repentinamente. Por isso, enquanto nós temos vida, temos que pensar sobre a nossa situação espiritual. Porque se a morte bater porta das nossas vidas, enquanto nós não nos reconciliamos com Deus, estaremos eternamente e infinitamente perdidos. Então, eu gosto daquele hino, até eu passei aqui, tem um papel pequeno, hino 259, do cantor cristão. Eu posso levar o meu cantor só para ver esses... tem um cantor cristão aqui. Sim, ao findar. Primeira estrofe e verso vem: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? E o refrão diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Seguir Cristo é uma questão de urgência. E o texto, como eu disse, nesse caso, versículo 5, versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Significa que é hoje que nós devemos buscar, é hoje que nós devemos invocar. Há um texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz: eis que agora é o tempo favorável, eis que agora é o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. E capítulo 29, nesse caso de Jeremias, versículo 13, diz: você me procurará ou me buscará, e me achareis se me buscar de todo o coração. É hoje, e nós acharemos Deus se buscarmos de coração, e também com base nesse versículo que nós ouvimos, que diz: invocai-o enquanto está perto. Então, Deus, como eu disse, Ele é justo, nós somos pecadores, e por causa disso, o homem está condenado ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, Ele organizou um meio, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que morre na cruz do Calvário, para que ao crermos nele, nós tenhamos vida. E é necessário que nós invoquemos a esse Jesus Cristo, busquemos a esse Jesus Cristo, oremos a esse Cristo Jesus. E se nós buscarmos, alcançaremos vida.
E uma coisa interessante é que ele está perto, como o texto diz, invocai-o enquanto está perto. Porque haverá uma altura em que ele não vai estar perto, em que ele vai estar muito distante, em que o homem vai invocar, vai clamar, mas vai ser tarde. Ele está perto, significa que nós podemos orar, podemos clamar em qualquer lugar onde nós estivermos. Não existe um lugar que é distante, onde Deus não pode ouvir. Se existisse um lugar onde Deus não poderia ouvir, talvez algum exemplo seria Jonas, né? Sabemos que Jonas ele estava dentro do mar. E não somente dentro do mar, mas ele estava dentro do peixe. Naquele sítio nós poderíamos pensar que não, Deus não vai ouvir, porque é distante. Mas quando ele clamou a Deus, estando debaixo do peixe, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Em qualquer lugar, às vezes as pessoas colocam ideia na cabeça de existir um sítio onde eu posso orar e Deus ouvir. A pessoa talvez quer falar com Deus e até sai altas horas, indo, por exemplo, num templo, e pensando que é somente naquele templo, onde se eu clamar a Deus, Ele vai me ouvir. Não. Talvez se a pessoa quer concentração, sim, pode ir. Se a pessoa quer concentração, sim, pode ir no monte. Pode ir num sítio assim, onde a pessoa pode se sentir à vontade. Mas para Deus ouvir o clamor de alguém com um coração verdadeiramente quebrantado, não tem a ver com o lugar. Em qualquer sítio. E não somente em qualquer sítio, em qualquer lugar Deus ouve. Mesmo 21 horas, mesmo 22 horas, mesmo 0 horas, mesmo de dia, se nós buscarmos a Deus, Deus vai ouvir o nosso clamor. Então, temos que aproveitar de facto e buscarmos Ele, pedindo perdão dos nossos pecados. E Deus, Ele não nos desampara. Deus, Ele não vai nos deixar morrer se nós buscarmos Ele de coração, conforme ouvimos com Jeremias. E nós sabemos que no mundo onde nós estamos, as pessoas clamam por saúde e morrem porque a saúde está distante dessas pessoas. Os postos de saúde, os hospitais estão longe. Talvez nós que estamos aqui podemos ir, talvez na clínica que é perto. E quando chegamos lá, nós ficamos tipo longas filas. E muitas pessoas morrem na bicha. Muitas pessoas morrem se deslocando. Mas para ter vida em Deus, amparo, segurança, não precisamos nos deslocar. Não precisamos marcar bicha. Sabe, nós sabemos que no mundo há muitos cristãos, há muitas pessoas que buscam a Deus. Deus não diz, espera um pouco, quero ouvir essa pessoa aqui que chegou primeiro, clamando a mim, eu vou te atender. Não, se nós clamamos, Ele vai nos responder e vai nos conceder vida e vida em abundância. Então, o segundo ponto é abandonar os nossos pecados. E o texto diz isso no versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. A busca por Deus envolve renúncia. Envolve renunciar àquilo que são os nossos caminhos, aquilo que são os nossos pecados. A busca por Deus não é questão de conciliar aquilo que é o nosso caminho e o novo caminho que Deus nos concede. A Bíblia diz, conforme nós ouvimos neste versículo, deixe o ímpio o seu caminho, é deixar o seu caminho. Alguém está a seguir um caminho, a questão não é desviar o caminho. Existem aquelas estradas, né, que a pessoa anda, talvez porque tem um pouco de água, desvia um pouco para continuar o mesmo caminho, né? Não, é abandonar mesmo o caminho, deixar por completo aquele caminho e seguir um novo caminho. E qual caminho nós devemos seguir? É Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos conduz a Deus, o Pai
para todo o sempre. Então, a busca por Deus envolve arrependimento. E é arrependimento total, não arrependimento parcial, no sentido de deixar algumas coisas. Não. Envolve deixar tudo aquilo que sabemos que Deus odeia. E implica ações, sem dúvida. E implica pensamentos. Ações, porque o texto diz, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Envolve ações, como eu disse, e pensamentos. E pensamentos envolve nós termos pensamentos que são de Deus, não pensamentos maus do coração que o próprio Deus fala, como porque do coração procedem maus pensamentos, adultérios, entre outras coisas. Mas em Deus, na Bíblia, nós vamos ter novos pensamentos que vão nos conduzir ao caminho da verdade. Por isso é necessário que nós gastemos tempo com as Escrituras. É necessário que nós gastemos tempo com Deus. Sabemos que Deus é gracioso e Ele também estabelece alguns meios de graça, né? Que tem a ver com a sua Bíblia, a sua palavra, que tem a ver com a oração, que tem a ver com comunhão com outras pessoas. Se nós aproveitarmos esses meios de graça, vamos ter pensamentos que vão nos levar a nos aproximar, a buscarmos Deus. Então, a busca por Deus envolve o abandono do pecado. Vamos para o último ponto. O último ponto, nós aprendemos que é urgente, segundo, envolve uma renúncia total, abandonar os pecados. E quando nós abandonamos os nossos pecados e buscamos a Deus, devemos estar cientes, completamente convencidos, que Deus é rico em perdoar os nossos pecados. Um texto que eu gosto é Miqueias, capítulo 7, 18 até 20. Quem achar pode ler. Miqueias 7, 18 até 20. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. O texto nos mostra isso, que Ele lança os nossos pecados nas profundezas. Ele é rico em perdoar. E o nosso texto, talvez antes destes versículos que eu organizei, diz isso: e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O Senhor é grandioso, de facto, em perdoar. E o perdão de Deus é total. Nós temos muitas histórias, por exemplo, aquela do filho pródigo. Não do filho pródigo, nós aprendemos isso na quarta-feira, o irmão Zarito, é história de... Conhecemos filho pródigo, mas o homem que tinha, sim, o pai e seus 2 filhos, porque ênfase no pai, nós às vezes enfatizamos o filho, né? Ovelha, tal. Mas, quando o filho, nesse caso pródigo, ele voltou ao seu pai, não lançou fora, o perdoou, o recebeu e fez aquela grande festa para mostrar que há festa quando alguém se arrepende verdadeiramente. E porque o próprio Deus, Ele diz em João capítulo 6, versículo 44, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Salmos capítulo 51, 16 até versículo 17. Quem achar pode ler. Salmo 51, 16 até 17.
Há pessoas que pensam que para serem perdoados por Deus é necessário sacrifício, né? Sacrificar muita coisa. Como acontece na tradição, né? Onde pessoas oferecem animais, muita coisa para ter paz com os espíritos. Mas para Deus ter misericórdia de nós, ter compaixão de nós, é apenas um coração quebrantado. Se alguém chega a Ele com um coração quebrantado, Deus não desprezará, conforme o texto que nós acabamos de ouvir. Podemos ouvir 1 João 1,6. 1 João 1,6. Se dizemos que temos comunhão com Ele e andarmos em Acho é 9, né? 1,9. Sim, 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um texto que eu gosto muito, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem achar também pode ler. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esses são versículos muito confortadores. Às vezes, alguém pode se perguntar: eu pequei muito contra Deus, eu não mereço estar diante da presença dEle. Se eu orar, Ele não vai se importar de mim. Mas a realidade é, se nós chegamos a Ele com um coração quebrantado de facto, Deus vai ouvir o nosso clamor e perdoarmos os nossos pecados. E esse perdão é definitivo, é para todo sempre. É um perdão que leva à vida eterna. É um perdão que Deus não muda, tipo, não se arrepende. Deus não perdoa alguém para ir nos céus e depois dizer: não, eu me arrependi, eu te perdoei para ir nos céus, mas agora vou retirar o meu perdão e você vai no inferno. Deus não é alguém que falha na sua promessa, na sua palavra. Quando Ele perdoa para todo sempre. E como é que Deus perdoa? Ou por que Deus perdoa? Deus nos perdoa porque alguém pagou, que é Jesus Cristo. O próprio Isaías, ele fala isso no capítulo 53, que Cristo, ele foi esmagado, Cristo, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Cristo morreu pelos pecados e o que nós devemos fazer é clamar por essa justiça dele. E quando nós clamamos, os nossos pecados passam na conta dele e a sua justiça perfeita passa para nós. E Deus nos olha como perfeitos. Nós podemos não ter essa noção. Eu sei que um cristão não é perfeito, né? Mas eu posso garantir que todo aquele que é cristão e experimentou o perdão de Deus, diante de Deus, essa pessoa é perfeita. É perfeita mesmo. E é uma perfeição eterna. Às vezes a pessoa peca: eu pequei e tenho manchas. Com certeza temos resíduos da antiga natureza, sim. E por causa desses resíduos não teremos tipo uma vida perfeita, embora isso não deve ser uma justificação, né, para a pessoa pecar por causa há implicações, e na Bíblia nós olhamos isso, né, com aqueles textos terríveis, quando diz é impossível, aqueles que foram iluminados provaram, só para chamar a atenção que nós não podemos usar a graça de Deus de uma forma vã. Mas
a verdade é, se Cristo nos perdoa, somos perfeitos, a nossa vida muda e nos dedicamos a Deus para todo sempre. Então, é de facto uma oportunidade que nós temos e que devemos, sem dúvida, agarrar com as suas mãos, as duas mãos. Então, temos que nos preocupar em ser perdoados por Deus. Eu não sei de que nós nos preocupamos na vida. Nós temos muitas preocupações, sem dúvida. Temos muitas dificuldades, temos coisas que nós até nem vamos conseguir suprir, né? Hoje nós podemos ficar com uma necessidade e termos uma preocupação para suprir aquela necessidade. Mesmo que nós supramos aquela necessidade, há de haver outra necessidade na vida. Por isso, a maior preocupação, necessidade que nós devemos ter nas nossas vidas é ser perdoados por Deus. Essa é a pergunta que cada pessoa deve se colocar. Será que eu fui perdoado por Deus? Será que eu experimentei esse perdão, essa graça, essa compaixão, essa misericórdia de Deus? E se nós experimentamos esse perdão de Deus, seremos pessoas mais felizes da vida. Muitas pessoas são tristes. Pessoas que até dizem nem que eu sigo Jesus Cristo. Pessoas frustradas. Pessoas que não têm paz. Isso é uma contradição. Porque a maior felicidade é quando alguém é perdoado por Deus. O livro de Salmo, acho é capítulo 34, se não estou em erro, ou 32, diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz é aquela pessoa cuja transgressão, nesse caso o pecado, é perdoado. Quando alguém reconhece que Deus perdoou os meus pecados, a dívida que eu tinha e que eu não conseguiria pagar, Cristo pagou, essa pessoa tem uma felicidade que é indescritível, que o mundo não pode entender. O cristão verdadeiro, independentemente das aflições, a pessoa é feliz. Eu gosto de carta de Paulo aos Efésios, que ele escreveu na prisão, mas é uma carta de alegria, de felicidade. Paulo e Silas, eles poderiam ser colocados na prisão. O que é que eles faziam na prisão? Eles cantavam com alegria, até pessoas ficavam assim sem entender. Essas pessoas, o que está a acontecer? Estão presas, mas estão a cantar, estão felizes. Por quê? Porque eles experimentaram o perdão de Deus. Se alguém chega a Cristo e experimenta o perdão de Deus, é uma pessoa feliz. E se nós não experimentamos essa felicidade, devemos nos questionar mesmo se de facto temos relação com Deus. Porque em Cristo, as coisas assim exteriores são banais, né? Ficamos felizes por conhecermos já Ele. Então, é essa exortação que eu trago no dia de hoje, que é uma palavra que, se calhar, ouvimos muitas vezes, mas se não faz alguma diferença na nossa vida, é perigoso, é porque o coração está endurecido. Mas é hoje o dia da salvação. Temos que prestar atenção para que a nossa vida esteja mesmo debaixo das mãos de Deus e que haja essa mudança radical que vai trazer uma felicidade por sabermos que os nossos pecados foram perdoados e Deus nos olha como perfeitos. E termino a mensagem simplesmente citando algumas palavras deste hino que eu apresentei, última estrofe, que diz: se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, chegamos na sua presença nesta manhã. Obrigado pela sua palavra.
Obrigado, Senhor, pelo seu amor incondicional nas nossas vidas. O Senhor conhece o coração de cada alma que cá está, conhece os nossos corações, Pai. Rogamos, Pai, para que ajude-nos a pensar sobre a nossa condição espiritual. Ajude-nos, Pai, a não andarmos enganados, pensando que temos ligação com o Senhor, como aqueles homens que chegaram a Cristo, dizendo que nós temos Abraão como pai. E Cristo, ele disse que se Abraão fosse vosso pai, vocês não me perseguiriam. Ajude-nos, Pai, a conhecermos verdadeiramente o Senhor. Pai, aos que não experimentaram este perdão, faça como o Senhor fez na Lídia. Abra o coração, de modo que possam contemplar o Senhor, reconhecer que o Senhor é justo, o Senhor é santo, e que o homem é miserável, e possam buscar essa justiça, essa santidade que há em Cristo Jesus. Rendemos graças por ser aquele que não rejeita alguém que vem com o coração quebrantado. Antes, não simplesmente o Senhor recebe, mas o Senhor se alegra, o Senhor faz festa, o Senhor se regozija, mais do que as 99 ovelhas, conforme a parábola que nós olhamos na Bíblia. Pai, aos que de facto experimentaram este perdão, rogamos, Pai, para que o Senhor nos traga mais do céu, que haja paz, que haja felicidade, uma felicidade que o mundo não possa compreender, Pai. Ajude-nos, de modo que as situações exteriores, as preocupações, as dificuldades não possam atrapalhar aquilo que é o Senhor nas nossas vidas. Queremos orar agradecidos, entregar tudo nas suas mãos, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Saímos edificados. Depois de 6 dias é difícil a gente ter aquela edificação sozinho em casa. Então, se puder, se tiver oportunidade, se não estás ocupado em trabalho, escola, faz esforço talvez para vir ambos nos edificarmos. E também aos sábados temos encontros de jovens onde estamos a estudar assuntos muito importantes para a nossa fé, sobre os atributos, as características de Deus. Agradecer àqueles jovens que chegam com frequência, se esforçam, porque é bom ver lá essa unidade, e também encorajar aqueles que talvez nunca chegaram para que venham, pelo menos experimentem e ver o que acontece lá. Então, contamos com a vossa participação, os jovens, para os cultos, os encontros dos sábados. E não havendo mais nada, gostaria de pedir aos irmãos para que se pusessem de pé. Depois vamos cantar o cantor cristão, o hino do cantor cristão 259, e eu vou ler, depois nosso culto estará encerrado.